A disciplina é o alicerce sobre o qual se constrói qualquer transformação duradoura. Não é um talento nato, mas uma decisão diária, uma escolha consciente de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade. Na Bíblia, vemos que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O equilíbrio citado aqui está diretamente ligado à disciplina. É ela que nos permite resistir à tentação do conforto e avançar mesmo diante das dificuldades. Napoleon Hill, em seu clássico Pense e Enriqueça, afirma que a autodisciplina é um dos pilares do sucesso, pois sem ela, todo o conhecimento, fé e entusiasmo do mundo se tornam inúteis. A neurociência confirma. O cérebro se molda pelos hábitos que cultivamos, e cada ato disciplinado fortalece os circuitos neurais da persistência e da força de vontade. No começo, pode parecer difícil, mas a repetição transforma o esforço em identidade. Quando você age com disciplina, está dizendo ao seu cérebro: isso é quem eu sou agora. E com o tempo, isso se torna verdade. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Enquanto muitos fogem da dor, os que verdadeiramente crescem a encaram como uma professora. A Bíblia nos lembra em Romanos 5:3-4 que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter, esperança. A dor tem o poder de lapidar a alma, revelar a força escondida e despertar uma fé que dormia. Eslen Delanogari ensina que a dor emocional, quando acolhida com consciência, tem o poder de desbloquear memórias e crenças limitantes, que nos impedem de avançar. A neurociência nos mostra que, ao passar por experiências dolorosas, áreas do cérebro relacionadas ao aprendizado e à resiliência são ativadas. Isso significa que, se você decidir aprender com a dor, ela se torna combustível para sua transformação. Napoleon Hill também dizia que muitas vezes o fracasso temporário é uma bênção disfarçada, pois desperta talentos que teriam ficado adormecidos. Portanto, abrace a dor, olhe nos olhos dela e diga: eu não fujo, eu aprendo, eu transformo. Disciplina é o elo entre os sonhos e a realização. Sem ela, os maiores talentos se perdem. Os planos mais bem traçados se desfazem. E o potencial se torna apenas uma possibilidade não concretizada. Na carta aos Hebreus 12:11, está escrito: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A neurociência comprova que a repetição de comportamentos direcionados fortalece as conexões neurais, formando hábitos poderosos. Quando você age com disciplina, você literalmente reconstrói o seu cérebro. Eslen Delanogari ensina que a mente precisa ser reeducada para seguir novas ordens, e isso só acontece com firmeza, clareza e constância. Napoleon Hill afirmava que o autodomínio é a base de toda a realização duradoura. Disciplina é a decisão de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade, porque você tem clareza de onde quer chegar. Ela é o caminho estreito, que poucos escolhem, mas que leva ao topo. Quando você se torna disciplinado, você se torna imparável. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. A dor tem o poder de nos destruir ou de nos transformar, e a decisão está em como escolhemos responder a ela. Em Romanos 5:3-4, lemos: gloriemo-nos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter, a esperança. A neurociência revela que, sob pressão, o cérebro ativa áreas ligadas ao aprendizado e adaptação. Ou seja, a dor pode ser um acelerador do crescimento, quando enfrentada com consciência. Eslen Delanogari ensina que toda dor carrega um código, uma lição que, se compreendida, se transforma em força. Napoleon Hill dizia: toda adversidade, toda falha, todo sofrimento, traz consigo a semente de um benefício equivalente. A dor expõe nossas fraquezas, mas também revela nossa capacidade de superação. Quando você encara a dor com fé e propósito, ela deixa de ser um castigo e se torna um professor. Ela forja a alma, afina o caráter e desperta em você a versão mais forte e verdadeira de si mesmo. A fé é a força invisível que sustenta quando tudo desmorona ao redor. É fechar os olhos para as circunstâncias e abrir o coração para o impossível. Em Hebreus 11:1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem.
Neurocientificamente, estudos mostram que a fé, a oração e a meditação em crenças positivas ativam áreas do cérebro ligadas à resiliência emocional e ao bem-estar. Eslen Delanogari fala que a fé não é apenas crer em Deus, mas se alinhar com a frequência do Criador, acessar o campo de possibilidades infinitas. Napoleon Hill também destacou que a fé é o ponto de partida de toda realização, pois ela comanda a mente subconsciente e molda nossas ações. Quando a fé se instala, o medo perde a força. A fé é a linguagem que move montanhas, que transforma desespero em esperança e que permite que o invisível se torne visível. Com fé, você não apenas sobrevive. Você floresce, mesmo no deserto. A identidade é o alicerce de quem você é e do que você acredita ser capaz de realizar. Muitos vivem presos a rótulos, traumas e experiências passadas, acreditando que sua história define seu destino. Mas identidade verdadeira não é aquilo que o mundo diz sobre você, e sim aquilo que Deus afirma em sua palavra. Em Gálatas 2:20, Paulo declara: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que sua identidade não está mais no fracasso, na rejeição ou na dor. Ela está enraizada na verdade de que você é filho de Deus, herdeiro de promessas eternas. A neurociência mostra que o cérebro molda comportamentos com base nas crenças que você repete para si mesmo. Se você diz que é fraco, o cérebro reforça essa imagem. Mas quando você assume uma nova identidade, a de alguém forte, capaz e guiado por propósito, o cérebro começa a se reorganizar para sustentar essa nova versão. Napoleon Hill afirma que você se torna aquilo que pensa repetidamente. Eslen Delanogari complementa dizendo que você precisa encarnar a identidade do seu eu ideal, como se já fosse real. Quando você muda a identidade, muda a sua energia, e o mundo responde a essa nova frequência. Não aceite viver com uma identidade emprestada do passado. Assuma quem você nasceu para ser. A verdadeira transformação pessoal não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. É o processo profundo e contínuo de alinhamento entre sua identidade, seus pensamentos e suas ações. Romanos 12:2 nos orienta. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente é o gatilho para toda mudança duradoura. Não se trata apenas de melhorar hábitos ou alcançar metas, mas de permitir que uma nova consciência tome o lugar de velhos padrões limitantes. A neurociência comprova que o cérebro é plástico, ou seja, capaz de se transformar constantemente. Isso significa que você não está preso a quem foi ontem. A cada novo pensamento intencional, a cada nova escolha consciente, você esculpe um novo caminho neural. Napoleon Hill dizia que a ação é a medida real da inteligência, e a transformação exige ação persistente. Eslen Delanogari reforça que o seu mundo externo é reflexo direto daquilo que você alimenta no seu mundo interno. Por isso, para transformar sua vida, comece por transformar a forma como você pensa, fala e age. É uma jornada de fé, disciplina e coragem. A dor pode ser o empurrão inicial, mas é a visão de um eu renovado que sustenta o processo até o fim. Sua identidade é o alicerce sobre o qual toda a sua vida é construída. Aquilo que você acredita ser, no mais íntimo do seu ser, determina o que você tolera, busca, realiza e até o que você evita. Não é à toa que Provérbios 23:7 diz: Assim como ele pensa consigo mesmo, assim é. A forma como você se vê molda suas decisões, seu comportamento e seus resultados. Se você acredita que nasceu para vencer, age com fé e ousadia. Mas se carrega dentro de si a identidade de fracasso, se sabota antes mesmo de tentar. A neurociência mostra que o cérebro busca congruência com a autoimagem. Se você tenta conquistar algo grandioso, mas internamente se vê pequeno, sua mente cria bloqueios, sabotagens e limitações inconscientes. Por isso, mudar a identidade é o primeiro passo para mudar a realidade. Napoleon Hill dizia: Você se torna aquilo que pensa na maior parte do tempo. Se você quer vencer, precisa primeiro crer que é alguém que vence. Eslen Delanogari ensina que a mente obedece a comandos claros. E o maior comando vem da sua convicção interna de quem você é. A fé entra como uma âncora poderosa nesse processo. Quando você se vê como Deus te vê, como filho, herdeiro, mais que vencedor, você acessa uma identidade que transcende as circunstâncias. A transformação começa quando você decide deixar para trás
os rótulos do passado e assumir com firmeza quem você nasceu para ser. Não é sobre parecer alguém melhor. É sobre se tornar aquilo que, no fundo, você sempre foi. Filho de Deus, criado para manifestar o extraordinário. A disciplina é o processo silencioso, mas poderoso, pelo qual sua identidade é moldada. Não se trata de um castigo ou uma imposição forçada, mas de uma escolha diária de alinhar ações com um propósito maior. Quando você decide treinar a mente, o corpo e o espírito, você está criando um novo padrão de vida. Um padrão que reflete a sua verdadeira identidade e fortalece seu compromisso com aquilo que realmente importa. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é o elo entre o desejo e a realização. Ela transforma sonhos em ações concretas, não com facilidade, mas com persistência. A disciplina não é sobre estar sempre motivado, mas sobre continuar mesmo quando a motivação se vai, quando o cansaço chega e quando a dúvida tenta invadir sua mente. Cada pequena ação disciplinada é uma semente plantada no solo fértil da sua grandeza. A neurociência confirma que a mente humana é moldada pela repetição. O que você pratica, todos os dias, com intenção e consistência, se torna parte de quem você é. A disciplina é a ferramenta que permite que você reescreva sua própria história. Ela não se contenta com o imediato, com a gratificação rápida, mas busca o resultado duradouro que nasce da persistência. E quanto mais você age com disciplina, mais você se torna capaz de conquistar os seus objetivos, porque a disciplina não apenas reflete quem você é, mas também o que você será. Se você está comprometido com sua transformação, lembre-se, a disciplina não é uma prisão, é a chave para a liberdade. Liberdade para ser quem você foi chamado para ser, para conquistar o que foi destinado a você. A disciplina é, acima de tudo, uma escolha de fidelidade ao seu próprio propósito. E essa escolha exige fé, paciência e uma visão clara de onde você quer chegar. A dor não é algo que você deve temer ou evitar. Ela é, na verdade, uma das maiores aliadas no processo de transformação. A dor é o limiar que separa a versão atual de você da versão que está destinada a se tornar. Muitas vezes, as pessoas desistem quando a dor chega, pois a associam a um fim, a um sinal de fraqueza ou incapacidade. No entanto, a dor é, na realidade, o início de uma nova jornada, a travessia de um ponto crítico onde o crescimento verdadeiro ocorre. Napoleon Hill, ao estudar os grandes realizadores da história, descobriu que todos eles passaram por momentos de dor profunda e resistência. Eles foram rejeitados, falharam, duvidaram de si mesmos, mas, apesar disso, continuaram. Eles entenderam que a dor não era o fim, mas uma oportunidade de se transformar, de se fortalecer e de expandir suas capacidades. Isso é o que Hill chamou de fé sustentada. Fé não é apenas acreditar, mas continuar a agir, mesmo quando a dor parece insuportável, porque você sabe que algo maior está à espera do outro lado. O neurocientista Eslin de Lanogar reforça essa ideia, afirmando que o cérebro humano pode ser treinado para suportar mais dor e desconforto. Isso é possível porque o cérebro é plástico, ou seja, ele se adapta às experiências repetidas. Se você treinar sua mente para resistir ao desconforto, ela se tornará mais resistente, mais forte e mais capaz de lidar com os desafios da vida. A dor, quando treinada e compreendida corretamente, se torna uma aliada poderosa em sua jornada de crescimento pessoal. Quando você escolhe atravessar a dor em vez de fugir dela, você experimenta uma transformação profunda. Você não se torna mais fraco, mas mais forte, porque sua identidade começa a mudar. O que antes parecia impossível, começa a se tornar parte da sua rotina. Aquilo que parecia insuportável se torna um sinal de progresso. A dor, que uma vez foi temida, agora se torna uma companheira confiável. Um lembrete constante de que você está no caminho certo. A verdadeira diferença entre os que alcançam grandes feitos e os que apenas sobrevivem é a resistência mental. O talento pode ser valioso, o dinheiro pode abrir portas, mas é a resistência mental que realmente define quem vai conquistar seus objetivos. A mente humana, em sua essência, é programada para buscar conforto e evitar o desconforto. Isso é excelente para a sobrevivência, mas péssimo para o crescimento. Quando você decide sair da sua zona de conforto, o primeiro impulso da sua mente será te convencer a desistir. Ela vai buscar te proteger, sugerindo que descansar ou desistir seria o mais seguro a fazer. A resistência não vem apenas de fatores externos, mas da batalha interna com você mesmo.
A mente tenta te convencer de que continuar não vale a pena, que o esforço será em vão. No entanto, quando você se recusa a ceder a essas tentações, a resistência mental se fortalece. Napoleon Hill descobriu, ao estudar as vidas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, que a persistência diante da dor e da dúvida é o que separa os vencedores dos outros. Ele chamou essa persistência de força sustentada pela fé. Essa força não surge de um talento excepcional ou de uma circunstância única, mas da capacidade de continuar, mesmo quando nada parece dar certo. A fé aqui não é uma crença mística, mas uma força que impulsiona a ação diante da adversidade. Essa é a verdadeira essência da resistência mental. Não ceder, não desistir. Continuar no caminho mesmo quando não há garantias. A persistência, portanto, é a chave para atravessar os momentos mais difíceis. Ela é o que permite que você persista, mesmo quando não vê resultados imediatos. E quando você desenvolve essa resistência, ela começa a se refletir não só no que você faz, mas também em quem você se torna. A resistência mental é treinável, e você pode expandir sua capacidade de suportar pressão. A disciplina, a perseverança e a fé que você mantém durante esses períodos difíceis moldam a sua identidade, transformando você, de uma pessoa comum, em alguém capaz de alcançar o extraordinário. A ciência nos mostra que o cérebro humano é muito mais do que uma máquina de respostas automáticas. Ele é um órgão altamente plástico, ou seja, capaz de se adaptar e se transformar conforme as experiências vividas. Essa plasticidade neural é um grande aliado quando o assunto é resistência mental. O neurocientista Eslin de Lanogar explica que o cérebro é programado para buscar prazer e evitar dor. Mas assim como a musculatura do corpo, o cérebro também pode ser treinado para lidar melhor com o desconforto, transformando a dor em uma aliada no processo de crescimento. É aqui que entra o conceito de antifragilidade. Em vez de ficar fraco diante da dor e da pressão, o cérebro pode ser treinado para se tornar mais forte. E isso não é algo que acontece automaticamente. Assim como você treina os músculos para suportar cargas mais pesadas, a mente também precisa ser treinada para suportar desafios maiores. Quando você começa a enfrentar o desconforto de forma consciente, você começa a expandir seus limites e a formar uma resistência mental, que não apenas tolera, mas prospera sob pressão. Ao enfrentar a dor de forma intencional, você reconfigura sua mente para ver a dor não como um inimigo, mas como um ponto de transição. A dor se torna uma mensagem do seu cérebro, dizendo que você está indo na direção certa. O treinamento mental não é sobre evitar o sofrimento, mas sobre aprender a usá-lo a seu favor. Esse processo de reconfiguração neural faz com que a dor não seja algo a ser temido, mas algo a ser integrado no caminho para o sucesso. Agora, a próxima etapa é transformar essa visão de dor e desconforto em algo que se torne uma parte essencial da sua identidade. Isso não acontece da noite para o dia, mas com a prática diária, com a repetição consciente do enfrentamento da adversidade. O cérebro se molda de acordo com o que você repete com intensidade emocional. Isso significa que você não está apenas suportando a dor, mas mudando a forma como sua mente responde a ela. A dor deixa de ser algo que te paralisa e começa a ser um sinal de progresso. A verdadeira diferença entre os que vencem e os que apenas sobrevivem está na persistência, que é sustentada pela fé. Isso é o que Napoleon Hill descobriu ao estudar os homens mais ricos e influentes do mundo. Hill observou que todos eles enfrentaram períodos de profunda resistência. Eles foram rejeitados, falharam e duvidaram de si mesmos, mas nunca desistiram. O que os manteve no caminho foi essa força invisível chamada persistência, que nada mais é do que a capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece estar contra você. Essa persistência não é algo que nasce com você. É algo que você desenvolve, e ela é alimentada pela fé. A fé verdadeira não é apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que impulsiona a ação. A fé que sustenta a persistência é aquela que se mantém firme quando os resultados não aparecem imediatamente, quando o esforço parece ser em vão. A fé é o combustível que mantém o motor da persistência funcionando, mesmo quando o cansaço e o desânimo ameaçam tomar conta. E o mais poderoso é que essa persistência não é algo que se resume apenas ao desejo de alcançar um objetivo material. Ela tem um impacto direto sobre quem você se torna no processo. A persistência é a base da construção de uma identidade forte. Cada vez que você decide seguir em frente, mesmo sem ver resultados, está reforçando uma nova versão de si mesmo. Essa persistência vai muito além dos obstáculos imediatos,
porque ela se foca em algo muito maior. O destino que você escolhe alcançar. Mas a chave para a persistência está na maneira como você lida com os momentos de dúvida e cansaço. Quando você está em um ponto onde a resistência parece insuportável, é aí que a verdadeira transformação acontece. O sucesso não se dá apenas por sorte ou talento, mas pela capacidade de continuar, de resistir, de se manter firme no propósito. Isso é o que vai moldar a sua vida, não apenas os resultados momentâneos. A mente humana foi programada para buscar conforto. Ela busca o que é seguro, familiar, sem riscos, e muitas vezes isso entra em conflito com o que é necessário para o crescimento pessoal. Esse comportamento, claro, tem uma base evolutiva importante: a sobrevivência. A mente nos impulsiona a evitar a dor e a buscar prazer, o que é essencial para nossa segurança. Porém, essa mesma mente pode se tornar um obstáculo quando o objetivo é o desenvolvimento pessoal e a superação. Quando decidimos sair da nossa zona de conforto, a mente começa a fazer resistência. Pode se manifestar de diversas formas: cansaço, procrastinação, dúvida, até mesmo desânimo. A mente, movida pelo instinto de autopreservação, tenta nos convencer de que o esforço não vale a pena, que a dor não é necessária, que a segurança está na estagnação. Isso é particularmente visível em momentos de disciplina, como acordar cedo, treinar quando não há vontade, ou persistir em um objetivo mesmo sem ver resultados imediatos. Esse é o momento em que muitos desistem. Mas a verdade é que essa resistência da mente não é um sinal de fraqueza, e sim uma prova do quanto ela ainda não foi treinada para lidar com desconfortos. A mente não foi feita para suportar grandes mudanças de forma natural. Ela precisa ser treinada, moldada, para entender que o desconforto não é o fim. Pelo contrário, ele é uma parte necessária do processo de evolução. A dor que a mente tanto teme, quando bem compreendida e enfrentada, pode ser a chave para uma transformação profunda. A verdadeira transformação começa quando entendemos que o desconforto é um aliado, e não um inimigo. A dor e o esforço fazem parte do processo de construção de uma nova identidade, mais forte, mais resiliente e mais capaz. Quando você treina sua mente para enfrentar a dor com propósito, ela deixa de ser algo a ser evitado e passa a ser vista como um sinal de crescimento, um lembrete de que você está no caminho certo. Napoleon Hill, ao estudar os maiores líderes e empreendedores do mundo, chegou à conclusão de que todos os grandes vencedores passaram por momentos de extrema resistência. Eles enfrentaram falhas, rejeições, dúvidas sobre si mesmos, mas o que os separou daqueles que desistiram foi a persistência diante da dor. Eles continuaram a avançar mesmo quando tudo parecia estar contra eles, mesmo quando o mundo dizia, desista. E isso, para Hill, foi o segredo do sucesso. Hill observou que a maioria das pessoas que alcançam grandes feitos não são as mais talentosas ou as mais sortudas, mas as que, apesar dos obstáculos e dificuldades, mantêm a fé e continuam a agir. Ele chamou essa força de fé sustentada, a capacidade de não desistir quando tudo parece desmoronar. A persistência diante da dor não é um sinal de fraqueza, mas de uma mentalidade resiliente que escolhe ver cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. A dor, para aqueles que conseguem persistir, não é um fim. Ela é uma etapa do processo, algo que precisa ser atravessado para alcançar um novo nível. Não importa quantas vezes você falhe, ou quantas dificuldades surjam no caminho. O que importa é a capacidade de se levantar e continuar tentando, sem permitir que a dor te paralise. Esse é o princípio que Hill identificou como sendo comum entre os homens mais ricos e influentes do mundo. A disposição para enfrentar a dor e seguir em frente, sem se deixar abater. Hill, em seus estudos, sempre enfatizou que a mente humana é poderosa, mas precisa ser treinada para lidar com o desconforto. Aqueles que são bem-sucedidos não são os que buscam apenas prazer, mas sim os que são capazes de transcender a dor e manter-se firmes, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Eles sabem que o verdadeiro poder vem de continuar, não de desistir. A neurociência confirma o que Napoleon Hill observou ao longo de sua vida. A mente humana pode ser treinada para enfrentar e até prosperar diante da dor. O neurocientista Eslin Delano Gary explica que o cérebro foi programado para evitar o desconforto e buscar prazer. Essa programação tem uma função protetiva, mantendo-nos seguros e distantes de perigos. No entanto, quando se trata de crescimento e evolução pessoal, essa programação pode ser um obstáculo. A boa notícia é que o cérebro é plástico, ou seja,
ele tem a capacidade de se adaptar. Isso significa que, com o tempo, podemos treinar a nossa mente para lidar com a dor, com a frustração e com o desconforto, de uma maneira que nos fortaleça e não nos enfraqueça. Eslin Delanogari argumenta que, quando treinamos a resistência ao desconforto, nossa mente se torna antifrágil, ou seja, ela não só resiste à dor, mas se fortalece com ela. Essa capacidade de transformar dor em força é crucial para quem busca realizar grandes conquistas. Quando entendemos que o desconforto não é algo a ser evitado, mas sim uma parte fundamental do processo de transformação, começamos a ver a dor de maneira diferente. Ela deixa de ser um sinal de fraqueza e se torna uma ferramenta de crescimento. Por exemplo, se você começar a acordar cedo para treinar ou manter a disciplina em algo importante, pode sentir resistência. Sua mente vai tentar te convencer de que é mais fácil continuar no conforto, que não vale a pena. Isso é completamente natural. No entanto, a chave está em não ceder à tentação de evitar o desconforto. Quanto mais você treina sua mente, para suportar a dor, mais forte ela se torna, até o ponto onde a dor não te paralisa mais, mas te impulsiona a seguir em frente. Essa é a essência do treinamento mental. Entender que o desconforto é inevitável e aprender a utilizá-lo a seu favor. O sucesso não vem de evitar a dor, mas de atravessá-la, sabendo que ela é um passo essencial para o seu crescimento. A fé é um dos maiores ativos que podemos ter em nossa jornada de transformação. Quando falamos de fé, não estamos apenas nos referindo à crença em algo espiritual ou religioso, mas à crença em si mesmo, na possibilidade de mudança e na capacidade de superar qualquer obstáculo que surja em nosso caminho. Napoleon Hill, em seus ensinamentos, enfatiza que a fé é uma das chaves mestres para o sucesso, pois ela cria uma convicção inabalável no poder pessoal e nas metas que estabelecemos. Essa fé não é uma crença passiva, mas uma força ativa, que nos empurra para além da dor e do desconforto. O neurocientista Eslin Delanogari nos lembra que a fé não é uma ilusão, mas uma ferramenta mental poderosa que altera a forma como o cérebro processa desafios. Quando acreditamos que podemos superar algo, estamos, na verdade, programando nosso cérebro para encontrar soluções criativas e estratégias para vencer os obstáculos. A fé, então, torna-se a energia que nos permite continuar, mesmo quando as adversidades parecem insuperáveis. A fé transforma a dor em um processo de aprendizagem. Quando algo doloroso acontece, a mente tende a reagir com resistência e medo, mas a fé nos permite ver além da dor imediata. Ela nos dá a perspectiva de que, se mantivermos a confiança no processo, a dor será apenas temporária e, no final, será uma parte essencial de nossa evolução. Essa fé não é uma fé cega, mas uma fé com base na experiência de que, por mais difícil que seja o caminho, sempre há um propósito maior que nos guia. Para muitas pessoas, a dor é um sinal de desistir. Mas quando temos fé, essa dor se torna um sinal de que estamos no caminho certo, de que estamos superando algo que nos fará mais fortes. Essa fé é fundamental para quem deseja não apenas enfrentar a dor, mas usá-la como um combustível para sua jornada de autotransformação. A neurociência tem revelado muito sobre como nossa mente lida com a dor e o desconforto, e como podemos usar esses sentimentos para nosso crescimento. A ideia de que a dor é algo a ser evitado é profundamente enraizada na nossa natureza, uma vez que o cérebro foi moldado para nos proteger e preservar, evitando tudo o que possa causar sofrimento. Contudo, os estudos mostram que essa mesma dor, quando entendida e bem administrada, pode ser a chave para a transformação mental e física. Eslin Delanogari, neurocientista que estuda a plasticidade cerebral, explica que o cérebro é moldado pelo que repetimos de forma constante, especialmente com intensidade emocional. Isso significa que, quando enfrentamos a dor de maneira consciente e não fugimos dela, estamos, na verdade, treinando o cérebro para lidar melhor com ela. Quando nossa mente se acostuma com a dor, ela deixa de ser um obstáculo e começa a ser encarada como uma ferramenta poderosa de transformação. A dor, nesse caso, é como um ponto de inflexão que nos força a evoluir. O conceito de reconsolidação emocional é especialmente relevante aqui. Quando enfrentamos a dor e a superamos, nosso cérebro cria novas conexões e fortalece as antigas, formando novas vias neurais que tornam a dor mais suportável. Isso significa que, quanto mais nos expomos à dor de forma controlada e com a intenção de aprender com ela, mais forte nossa mente se torna. Por exemplo, no início, um treinamento intenso ou uma situação desafiadora pode parecer insuportável, mas, com o tempo, nosso cérebro começa a se adaptar, criando resiliência.
a dor não desaparece, mas a forma como a processamos muda, e isso transforma a dor em força. Essa capacidade de adaptação é o que nos permite ir além dos nossos limites e alcançar objetivos que antes pareciam impossíveis. A dor, muitas vezes vista como inimiga, tem o potencial de ser a ponte para a liberdade que tanto desejamos. Quando olhamos para o sofrimento e o desconforto como obstáculos a serem evitados, acabamos limitando nosso crescimento. No entanto, é justamente ao atravessar essa dor com propósito que encontramos a verdadeira liberdade. Essa ideia não é nova. Ao contrário, ela está enraizada em muitas tradições espirituais e filosóficas que reconhecem que a dor é um elemento essencial no processo de transformação pessoal. A fé desempenha um papel fundamental nesse processo, pois ela nos permite continuar a agir, mesmo quando o sofrimento parece insuportável e os resultados ainda não são visíveis. A fé, nesse contexto, não é a crença passiva de que algo acontecerá sem esforço, mas sim a confiança de que a dor e o esforço farão parte da jornada para algo maior. A fé nos impulsiona a continuar, mesmo quando os sinais de progresso são invisíveis. Quando a dor não é mais vista como um fim, mas como um passo em direção ao crescimento, ela se transforma em um catalisador para a nossa evolução. A neurociência também nos ajuda a entender essa dinâmica. O cérebro, ao ser exposto à dor repetidamente, começa a mudar sua percepção do sofrimento. Ele não apenas se adapta ao desconforto, mas começa a associá-lo com progresso. Isso ocorre através de um processo chamado reconsolidação emocional, em que o cérebro reconfigura a dor como parte do processo de crescimento. A dor deixa de ser um obstáculo e se torna um sinal de que estamos no caminho certo. A cada passo, a cada esforço, nossa mente começa a perceber que estamos mais próximos de alcançar nossos objetivos. Essa capacidade de transformar a dor em algo positivo é uma habilidade essencial para aqueles que desejam alcançar grandes coisas. Quando aceitamos a dor como parte do processo e a usamos como combustível para a nossa jornada, descobrimos uma liberdade que vai além da ausência de sofrimento. Ela é a liberdade de saber que podemos suportar qualquer desafio, de saber que somos mais fortes do que imaginamos, e que cada desafio enfrentado nos torna mais capazes. A disciplina é muitas vezes vista como um fardo, uma obrigação que limita nossa liberdade e prazer. No entanto, ao contrário dessa visão tradicional, a disciplina é, na verdade, a chave que abre as portas do sucesso e da realização. Ela é a ferramenta que nos permite transformar nossos sonhos em realidade, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. A verdadeira liberdade vem de ser capaz de controlar nossos impulsos e fazer as escolhas necessárias para alcançar os objetivos que realmente importam. Quando a disciplina se torna uma parte essencial de nossa vida, ela não é mais um esforço externo ou forçado. Em vez disso, ela se transforma em um reflexo do nosso compromisso com nosso próprio crescimento. A disciplina nos ensina a agir mesmo quando não temos vontade, a continuar trabalhando quando a motivação começa a desaparecer. Ela nos ensina a priorizar o que é mais importante, mesmo que isso signifique fazer sacrifícios imediatos em nome de benefícios futuros. A neurociência revela que a disciplina é um processo que fortalece nossas conexões cerebrais, especialmente as áreas associadas ao autocontrole e à tomada de decisão. Cada vez que resistimos à tentação e tomamos uma decisão disciplinada, estamos literalmente reestruturando nosso cérebro para ser mais forte e mais focado. Isso nos permite ter maior controle sobre nossas ações, pensamentos e emoções, criando um ciclo positivo de autossuperação. Porém, é importante notar que a disciplina não é uma questão de perfeição. Não se trata de nunca falhar ou sempre fazer o que deveríamos. Em vez disso, trata-se de reconhecer quando falhamos, aprender com os erros e continuar. A verdadeira disciplina está em voltar ao caminho quando nos desviamos, em continuar mesmo quando o progresso parece lento ou os resultados não aparecem imediatamente. A disciplina nos capacita a persistir, a resistir às distrações e a manter o foco no que realmente importa. Ao desenvolver a disciplina, começamos a perceber que não há limites reais para o que podemos alcançar. A disciplina nos dá o poder de moldar nossa realidade, independentemente das circunstâncias externas. Ela nos permite ser arquitetos de nossas próprias vidas, criando as condições para o sucesso, de acordo com nossas próprias regras e desejos. A dor é uma experiência que todos evitam, mas é também uma das forças mais poderosas para o crescimento pessoal e a transformação. Em muitas culturas e filosofias, a dor é vista como algo a ser temido ou evitado a todo custo. No entanto, a verdadeira transformação raramente ocorre em momentos de conforto.
Ela geralmente vem quando enfrentamos nossos maiores desafios e superamos as dificuldades que a vida nos apresenta. A neurociência nos mostra que a dor não é apenas uma sensação física, mas também uma experiência emocional e psicológica que pode nos ensinar lições profundas. Quando enfrentamos a dor, seja física ou emocional, o cérebro entra em um estado de maior atividade, buscando maneiras de adaptar e superar. É nesse processo de adaptação que o crescimento ocorre. Quando saímos de uma experiência dolorosa, mais fortes do que antes, nosso cérebro cria novas conexões que nos tornam mais resilientes, mais capazes de lidar com desafios futuros. A dor, seja no contexto de uma perda pessoal, uma decepção ou até mesmo uma falha, pode ser uma força motivadora. Ao invés de ver a dor como um obstáculo, podemos aprender a vê-la como uma oportunidade de crescimento. Cada vez que passamos por uma experiência dolorosa, temos a chance de aprender algo novo sobre nós mesmos, nossas forças e nossos limites. É na dor que muitas vezes encontramos nossa verdadeira força e nossa verdadeira identidade. Além disso, a dor é uma das maiores fontes de autodescoberta. Quando passamos por momentos difíceis, somos forçados a confrontar nossas crenças e percepções sobre nós mesmos. Isso pode ser desconfortável, mas é essencial para o crescimento pessoal. A dor nos desafia a questionar o que acreditamos ser verdade e a nos libertar de padrões limitantes que talvez tenhamos carregado por anos. Através da dor, nos tornamos mais autênticos e mais alinhados com quem realmente somos. No entanto, a dor não precisa ser algo permanente. Embora seja inevitável, ela não precisa definir nossa vida para sempre. O verdadeiro poder vem de como escolhemos responder à dor. Podemos usar a dor como combustível para nossa evolução, como uma força que nos impulsiona a buscar novas soluções, novos caminhos e novas formas de viver. A dor, então, não é o fim da jornada, mas o início de uma nova fase de crescimento e autotransformação. A disciplina é muitas vezes vista como algo rígido e até árduo, mas ela é, na verdade, uma das maiores fontes de poder em nossas vidas. Para alcançar qualquer objetivo significativo, seja no âmbito pessoal, profissional ou espiritual, a disciplina é um requisito fundamental. Sem ela, até mesmo os maiores talentos e as melhores intenções podem se dissipar, enquanto a persistência disciplinada nos conduz ao sucesso, mesmo diante de obstáculos. Do ponto de vista neurocientífico, a disciplina está intimamente ligada à nossa capacidade de autorregulação. O cérebro, ao lidar com tarefas desafiadoras ou exigentes, precisa de mecanismos internos de controle para resistir à tentação de procrastinar ou de desviar do foco. A prática constante de ações disciplinadas reforça esses caminhos neurais, tornando-os mais fortes e mais automáticos ao longo do tempo. Assim, a disciplina não apenas nos ajuda a cumprir tarefas, mas também nos molda, reforçando nossa capacidade de controlar nossas ações e emoções. No entanto, a disciplina não é algo que surge de forma natural ou automática. Ela precisa ser cultivada, como um músculo que deve ser exercitado regularmente. Começar com pequenas metas, praticar diariamente e resistir às distrações são formas eficazes de fortalecer a disciplina. Cada ação disciplinada, por menor que seja, constrói uma base sólida para realizar objetivos maiores. E com o tempo, a disciplina se torna uma segunda natureza, permitindo que alcancemos nossas metas com mais facilidade e consistência. Além disso, a disciplina é um reflexo da nossa determinação e compromisso com nossos sonhos. Quando decidimos seguir um caminho disciplinado, estamos basicamente dizendo ao nosso cérebro e à nossa mente que estamos comprometidos com nossa visão de futuro. A disciplina age como um lembrete constante de que não importa o quanto a jornada seja difícil, ela vale a pena. Uma das grandes virtudes da disciplina é que ela cria a sensação de controle e empoderamento. Quando somos disciplinados, sabemos que somos os responsáveis pelas nossas escolhas e pelos nossos resultados. Isso nos dá uma sensação de confiança e competência que, por sua vez, alimenta mais disciplina e mais ação. A disciplina, então, não é uma restrição, mas uma liberação. Ela nos liberta da incerteza, da procrastinação e da autossabotagem. Ela nos dá a estrutura necessária para alcançar nossos objetivos e nos mantém no caminho, mesmo quando as distrações tentam nos desviar. A dor é uma experiência universal que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas, seja de forma física, emocional ou mental. Porém, longe de ser um obstáculo intransponível, a dor pode ser transformada em uma poderosa aliada no caminho para o crescimento pessoal. É justamente nos momentos de dor que somos desafiados a nos transformar, a crescer
e a buscar soluções criativas para nossos problemas. Neurocientificamente, a dor está ligada à ativação de áreas do cérebro, que nos sinalizam quando algo não está certo, seja em nosso corpo ou em nossa mente. Essa ativação gera uma resposta que nos motiva a agir, a buscar alívio ou a evitar a repetição do evento doloroso. No entanto, muitas vezes, a dor se torna uma força motivadora, nos empurrando para fora da nossa zona de conforto e nos forçando a mudar nossos comportamentos ou a tomar decisões que, de outra forma, poderíamos ter evitado. Para muitas pessoas, a dor é vista como algo a ser evitado a todo custo. Porém, a verdadeira transformação acontece quando aprendemos a enfrentar a dor de frente e a usá-la como um combustível para o crescimento. Isso exige coragem e resiliência, mas é nesse processo que nos tornamos mais fortes, mais sábios e mais capacitados para lidar com os desafios futuros. A dor nos ensina a importância da paciência e da perseverança. Ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a adotar novas formas de pensar e agir. Além disso, a dor muitas vezes nos ajuda a discernir o que é realmente importante em nossas vidas, forçando-nos a deixar para trás velhos hábitos ou padrões que não nos servem mais. A chave para aproveitar a dor como uma fonte de crescimento está em nossa capacidade de recontextualizá-la. Em vez de vê-la como algo negativo e paralisante, podemos escolher vê-la como uma oportunidade de aprendizado e transformação. Ao fazer isso, a dor deixa de ser um obstáculo e se torna um catalisador para nosso progresso e evolução pessoal. Além disso, a dor também nos ensina a ter compaixão e empatia. Quando enfrentamos nossas próprias dificuldades, ficamos mais capazes de compreender as lutas dos outros e a oferecer apoio genuíno. A dor, nesse sentido, não apenas nos fortalece, mas também nos conecta aos outros de maneira profunda e humana. Portanto, ao invés de fugir da dor, podemos escolher abraçá-la como uma parte inevitável da jornada da vida, sabendo que, no final, ela nos levará a um nível mais alto de autoconhecimento, sabedoria e crescimento pessoal. A fé é uma força poderosa que nos mantém firmes mesmo nas adversidades mais desafiadoras. Ela é uma crença inabalável em algo maior do que nós mesmos. Uma confiança que transcende as circunstâncias e nos impulsiona a continuar em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Quando enfrentamos dificuldades, a fé é o que nos dá esperança e nos ajuda a ver além do presente, acreditando que há um propósito maior em cada experiência que vivemos. Neurocientificamente, a fé pode ser vista como um mecanismo psicológico que ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse. Ela cria uma sensação de segurança, mesmo em meio ao caos, e nos permite enfrentar as dificuldades com uma mentalidade mais positiva e resiliente. Quando temos fé, nossas ações são mais confiantes, e nossa percepção do mundo se torna mais otimista, o que nos permite superar os obstáculos de forma mais eficaz. A fé é muitas vezes vista como algo relacionado à religião, mas ela pode se manifestar de diversas maneiras. Pode ser a fé em nós mesmos, nas nossas habilidades, ou em nossas capacidades de superar desafios. Pode ser a fé em um propósito maior, ou em um plano divino para nossas vidas. Independentemente da forma que ela assume, a fé é um alicerce fundamental para nossa jornada de transformação. A fé nos ensina a ter paciência e a confiar no processo. Ela nos lembra de que, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente, há uma razão para tudo o que acontece. A fé nos dá coragem para seguir em frente quando tudo parece incerto, e nos ensina que os momentos de dificuldades são muitas vezes oportunidades disfarçadas, nos preparando para algo ainda melhor. Ao integrar a fé em nossa vida, podemos enfrentar qualquer desafio com a confiança de que há um propósito em cada experiência. A fé nos permite ver além das limitações temporárias e nos ajuda a cultivar uma visão mais ampla e esperançosa sobre o futuro. Quando temos fé, a dor e as dificuldades deixam de ser inimigos, mas se tornam parte do processo de crescimento e evolução. Além disso, a fé nos conecta uns aos outros. Ao compartilhar nossa fé com os outros, podemos nos apoiar mutuamente e nos lembrar de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Ela nos ensina a compaixão, o perdão e a importância de ajudar o próximo, criando uma rede de apoio que fortalece a todos. A fé, portanto, é uma fonte inesgotável de força e resiliência. Quando confiamos em algo maior, somos capazes de enfrentar qualquer tempestade com esperança e confiança, sabendo que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, somos capazes de superá-las. A verdadeira vitória não vem do talento ou da sorte, mas da construção constante e silenciosa da sua identidade, onde cada escolha diária
mesmo em meio ao cansaço e à dor, é um passo para se tornar alguém imbatível. É por meio da disciplina que você transforma seus desejos em conquistas reais, pois a disciplina é o elo que liga o desejo à realização. Quando você age com consistência, você não está apenas fazendo o que é necessário no momento, mas reescrevendo sua história, se tornando a versão mais forte de si mesmo. Alguém que não se curva aos obstáculos, mas que os usa como trampolim para alcançar novas alturas. É essa consistência, esse compromisso silencioso com o processo, que define os grandes realizadores da história, que entendem que a verdadeira vitória não é sobre escapar da dor, mas sobre atravessá-la, com coragem e determinação. A construção dessa nova identidade não acontece da noite para o dia. É um processo gradual e contínuo, onde a dor e o desconforto se tornam aliados no fortalecimento do seu caráter. Como a Bíblia nos ensina em Romanos 12:2, a transformação da mente é essencial para que possamos experimentar a plenitude do propósito de Deus em nossas vidas. Isso implica em abandonar as velhas maneiras de pensar e agir, que muitas vezes nos limitam, e abraçar uma nova mentalidade, fundamentada na perseverança, na fé e na disciplina. Cada vez que você escolhe continuar quando tudo dentro de você diz para parar, você não está apenas superando o momento, mas está moldando quem você se tornará. Você deixa de ser alguém que reage às circunstâncias e passa a ser alguém que age com propósito, independentemente das dificuldades. Essa é a verdadeira essência da disciplina. Não é apenas um conjunto de ações, mas uma mudança profunda, de identidade. Quando você decide seguir em frente mesmo quando a motivação escasseia, você começa a criar uma nova realidade, onde a perseverança se torna natural, e o sucesso é uma consequência da sua resistência mental e emocional. Este processo é desafiador, sem dúvida, mas é também a única forma de alcançar a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem você nasceu para ser, sem se deixar paralisar pelos medos, pelas emoções negativas ou pelos impulsos momentâneos. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer a qualquer momento, mas sim ser fiel ao propósito maior que você escolheu para a sua vida, mesmo quando as circunstâncias tentam desviá-lo desse caminho. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não é algo que se busca, mas algo que se torna. Ele acreditava que a chave para o sucesso está na capacidade de manter a disciplina e a persistência, independentemente das dificuldades que surgem ao longo do caminho. O sucesso, portanto, não está em alcançar um objetivo específico, mas em se transformar na pessoa capaz de atrair esse objetivo, através do desenvolvimento constante da mente, do corpo e da alma. Agora que você entende a importância dessa jornada interna, é fundamental reforçar o compromisso com a disciplina. Não se trata apenas de seguir uma série de ações, mas de construir um novo padrão mental, que vai sustentar suas ações, no longo prazo. Quando você passa a ver a dor não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de crescimento, sua vida começa a mudar de forma significativa. A dor deixa de ser um sinal de fraqueza e se torna uma ponte para a sua evolução pessoal. Esse é o caminho para se tornar uma pessoa de identidade forte e resiliente, capaz de transformar adversidades em oportunidades. Cada passo que você dá nesse caminho é uma vitória silenciosa, mas poderosa, que constrói a pessoa que você está se tornando.